sabia que a primeira Constituição escrita na história do Brasil não chegou a valer? Ela foi vetada antes de ser colocada em prática? No nosso vídeo de hoje, a gente vai tentar traçar um bom panorama sobre a história das constituições brasileiras. Desde essa primeira tentativa, que digamos assim fracassou, até as constituições que realmente entraram em vigor. Tu lembra quais são? A Constituição de 1824, a de 1891, 1934, daí já dentro da era Vargas, 1937, quando Vargas deu um golpe nele mesmo, 1946, já no governo Dutra, 1967, no contexto da ditadura civil-militar brasileira, e, por fim, 1988, a Constituição Cidadã, que ainda está em vigor no Brasil. Então o objetivo é que a gente consiga traçar um panorama com as principais características de cada uma delas, tentando vincular um pouco com o contexto de formulação e mais quaisquer informações que a gente considerar que podem nos ajudar aí em exames como o Enem, como vestibulares e assim por diante. Bora lá! Vamos começar então conhecendo essa história dessa primeira Constituição proposta na história do Brasil, mas que não chegou a entrar em vigor. O Brasil teve sua independência oficializada em 1822, né? A história tradicional conta toda a história de Dom Pedro I, né? E todos os preâmbulos desse acontecimento. O que nos interessa para o vídeo de hoje é compreender que já no ano seguinte, 1823, foi convocada uma Assembleia Constituinte, ou seja, uma reunião de políticos, de cidadãos reunidos basicamente com um propósito: elaborar uma Constituição para o Brasil. Sim, porque até então o Brasil tinha sido uma colônia portuguesa, então nós éramos regidos pelas leis portuguesas que regiam as suas colônias. Então agora nós tínhamos um novo desafio, que era de fato produzir toda uma oficialização jurídica para um país que estava nascendo oficialmente. Essa Assembleia Constituinte se reuniu em 1823 e propôs uma primeira Carta Constitucional que nós chamamos de Constituição da Mandioca. Constituição da Mandioca porque ela adotava um critério censitário para as eleições, né? Então isso quer dizer que somente aqueles cidadãos com determinado poder aquisitivo poderiam participar das eleições, tanto como candidatos como eleitores. O que acontece é que a forma como se mediu, né, a riqueza dessas pessoas tinha a ver com a capacidade da sua terra de produzir mandioca. Então se utilizou essa medida para discernir mais ou menos os cálculos de quem que poderia e quem não poderia participar dessas eleições. Beleza, mas não foi esse critério censitário que gerou o problema, que fez com que essa Constituição não entrasse em vigor. Na verdade, essa Constituição, ela de certa forma entrava em confronto com um projeto político de Dom Pedro I. Muitos desses cidadãos e deputados que estavam lá produzindo esse documento, eles se negaram a abandonar a reunião. Dom Pedro I então ordena que o palácio onde a Assembleia estava reunida fosse cercado por guardas armados e que o abastecimento, né, de alimentos e águas fosse cortado. Eles viram a noite nessa situação bastante tensa, que é conhecida como a Noite da Agonia, e somente depois os deputados precisam reconhecer que estão sendo derrotados pelo autoritarismo de Dom Pedro I. Nesse cenário, então, Dom Pedro I convoca pessoas sob medida da sua confiança para que essas pessoas escrevam a Constituição meio que sob encomenda, bem do jeito que ele queria. É essa Constituição, então, encomendada por Dom Pedro I, que vai entrar em vigor no ano de 1824 como a primeira Constituição oficial da história do Brasil. Algumas características deixaram essa Constituição bastante marcante e as características é legal que a gente consiga definir.
A Constituição de 1824 tem algumas características que são bem evidentes. Ela vai definir que o Brasil é uma monarquia unitária, hereditária, né? Então legitimando esse sistema monárquico sob o controle de Dom Pedro I. Mas das características mais importantes que a gente destaque, certamente aquela assim, ó, que é o biscoito fino das características, digamos, é o poder moderador. Essa Constituição, além dos 3 poderes baseados na divisão iluminista de executivo, legislativo e judiciário, a Constituição de 1824 no Brasil institui um 4º poder a ser administrado pelo próprio imperador, que era chamado de poder moderador. Esse poder moderador fazia com que Dom Pedro I estivesse acima dos outros poderes, podendo vetar decisões de poderes inferiores e inclusive fechar a Câmara dos Deputados em caso de necessidade. Isso faz com que essa Constituição seja entendida hoje como tendo dividido os poderes apenas por uma questão de aparência, né, para passar ao mundo uma ideia de modernidade, uma Constituição que respeita a divisão dos poderes, mas que coloca o poder moderador para demonstrar a sua verdadeira face, que é uma Constituição autoritária de tendências absolutistas. Além dessa característica do poder moderador, vale destacar ainda que é uma Constituição oficialmente católica, as outras religiões no Brasil só poderiam ter cultos domésticos, é uma Constituição que mantém a ideia de voto censitário para aqueles cargos que são originados em eleição, o critério censitário de riqueza continuaria valendo, e no critério de quem é cidadão estariam excluídos, então, pobres, escravos, indígenas, mulheres que não poderiam participar dessas eleições também. A segunda Constituição que nos interessa, então, entre as oficializadas na história do Brasil, foi a de 1891. Aqui, mais uma vez, o contexto é bem importante. 1891 é apenas 2 anos depois da proclamação da República no Brasil, evento esse ocorrido em 15 de novembro de 1889. Então é a primeira Constituição pós-período monárquico, a primeira Constituição republicana da nossa história. Isso já vai colocar algumas características em evidência. Por exemplo, a nossa Constituição vai ser presidencialista, então adotamos esse sistema como característico do Brasil, e nós temos ainda uma ideia de federalismo, conferindo uma maior autonomia às unidades da federação, aos estados brasileiros. Além disso, é a primeira Constituição laica da nossa história, então demarcando uma separação entre Estado e Igreja, entre Estado e religião. Vai acabar com o voto censitário, ainda que mantenha a exclusão dos analfabetos, e claro, vai extinguir o poder moderador. O Brasil passa finalmente a ter a divisão clássica dos poderes em 3: executivo, legislativo e judiciário. Ainda assim, várias coisas vão fazer falta nessa Constituição. A gente ainda não tem o voto feminino, nós teremos ainda o voto a descoberto, ou seja, a não instituição do voto secreto. Vai ser esse um dos fatores que vai contribuir para o desenvolvimento de toda a política do café com leite, baseada na política dos governadores e no coronelismo e no voto a cabresto. Então nós não temos também uma justiça eleitoral e está ausente nessa Constituição qualquer ideia de justiça do trabalho. Isso seria novidade apenas na Constituição de 1934, quando nós já estaremos na Era Vargas. A Constituição de 1934, portanto, é a segunda Constituição do período republicano e vai ter algumas diferenças, então, a essa primeira do ano de 1891. Vamos dar uma conferida. E o que o contexto de 1934 já nos ajuda a assumir dessa Constituição? É um contexto em que o Vargas estava buscando uma legitimidade no poder depois de um golpe de Estado, que a gente costuma chamar de Revolução de 30. Em 1930, o Vargas tinha derrubado
presidente paulista que estava no poder, Washington Luiz, antes do seu sucessor, Júlio Prestes, poder assumir. Vargas então estava inaugurando esse período que não se sabia na época, mas iria durar longos 15 anos. O que acontece é que o Vargas, já 2 anos depois de ter assumido o poder do Brasil através desse golpe, vai ter que lidar com a Revolução Constitucionalista de 32, um movimento organizado pelas oligarquias paulistas ali, baseados basicamente em duas pautas: a derrubada do Vargas do poder, mas também a defesa de que o Brasil deveria elaborar uma nova Constituição para substituir essa de 1891. O Vargas consegue conter o movimento sem ser derrubado, mas essa ideia de uma nova Constituição já fica no ar e o Vargas decide que é o momento, então, de buscar nesse documento, né, uma forma, inclusive, de atender um anseio popular, mas também de conseguir tirar algum proveito dessa situação. Já em 32, a gente já teve no Brasil um novo Código Eleitoral, mas que vai ser então consolidado e legitimado pela Carta de 1934. O que vale destacar de características nessa Constituição, basicamente, a instituição do voto secreto, o que faz muito sentido nesse contexto, porque as oligarquias que governavam o Brasil antes da Revolução de 30, durante a política do café com leite, que eram as oligarquias paulista e mineira, conseguiam se manter no poder através do voto a cabresto, que tem a necessidade, né, de ser um voto a descoberto. A instituição do voto secreto, então, é uma forma do Vargas tentar se proteger desse coronelismo que, muito provavelmente, seria favorável às oligarquias paulistas e mineiras. Além disso, a gente tem o reconhecimento do voto feminino facultativo nessa Constituição, e nós já temos uma série de pautas trabalhistas que são uma das marcas do governo varguista. Uma série de medidas que se assemelham muito ao que já estava ocorrendo nos Estados Unidos durante a implementação do New Deal no contexto do presidente Roosevelt, como solução até para a crise de 29. Então, algumas medidas que têm a ver com incentivo, né, a solução do problema do desemprego, mas também instituição de leis de salário mínimo, de proteção e seguridade social ao trabalhador, uma série de medidas que vão garantir um trabalhador tendo uma segurança social mais consistente. É nesse contexto, então, que a gente tem o surgimento da Justiça do Trabalho no Brasil, uma forma de organizar e, inclusive, ordenar os conflitos laborais que são meio que características de uma sociedade que está num processo de industrialização e adaptação ao capitalismo industrial. Então a gente tem uma Constituição que dialoga bem com esse contexto e com as intenções políticas e econômicas do Vargas, lembrando que estamos falando de um chefe de Estado que adotou um nacionalismo econômico, adotou uma postura trabalhista, mas faz parte do fenômeno do populismo. A gente não tem alguém aqui unicamente interessado em aprazer as classes populares. A gente tem um sujeito que dialoga com um contexto de um país, né, em algum grau de efervescência industrial, o que coloca as classes sociais num novo clima de tensão, e nós temos então esses dispositivos como forma de ordenar os conflitos do trabalho, beleza? Depois, o que caberia a gente destacar é que essa Constituição de 34 foi a que vigorou por menos tempo no Brasil, porque já em 37 nós teríamos o Vargas realizando o golpe do Estado Novo, e uma das medidas desse golpe, que institui a ditadura do Estado Novo no Brasil, era a outorga de uma nova Constituição, essa a de 1937. Quando a gente fala da Constituição de 37, o mais importante daí de fato é o contexto, porque as características são muito óbvias. A gente está falando de uma Constituição ditatorial. O que a Constituição ditatorial faz? Ela tem como característica aumentar o poder executivo centralizado na figura do líder de Estado. Isso é meio que padrão. Uma constituição autoritária também tem como característica proibir grupos políticos dissidentes.
Mas o contexto eu te disse que era o que mais nos interessava. O ano de 1937 é o ano em que Getúlio Vargas, apenas 3 anos após a Constituição de 34, vai dar um golpe de Estado em que ele vai instituir a ditadura do Estado Novo. A ditadura do Estado Novo vai perdurar no Brasil de 37 a 45, é o período mais autoritário então de Getúlio Vargas no poder. O que acontece é que o Getúlio Vargas vai se aproveitar de um contexto de radicalização política que vai colocar alguns grupos fascistas em oposição a grupos socialistas, comunistas e esquerdistas de forma geral. Vargas, ao proibir um grupo socialista de tendências socialistas, vai acabar ocasionando a intentona comunista, que é uma tentativa de golpe comunista ocorrida em 1935, e isso vai oferecer para o Getúlio Vargas o material para que ele pudesse justificar medidas autoritárias. Ele denuncia os riscos da chegada do socialismo no Brasil e vai elaborar um plano falso chamado Plano Cohen, que seria um suposto plano dos socialistas, dizendo como que eles fariam para chegar ao poder. Tudo isso gerou a matéria-prima do golpe de 37, quando Vargas fecha o Congresso brasileiro dizendo que ele poderia ser dominado por socialistas, cancela as eleições de 1938, proíbe a existência de partidos políticos e outorga essa Constituição. Essa Constituição, ela tem um apelido, a gente chama ela de A Polaca, porque ela foi inspirada na Constituição vigente na Polônia nesse período, que era uma Constituição com várias características fascistas, então a gente já consegue notar o teor desse documento. Essa Carta Constitucional de 1937 vai perdurar até o fim da Era Vargas. Vargas cai em 1945 e quando seu sucessor Dutra assume o poder, uma nova Constituição vai ser elaborada, essa com características muito mais democráticas. A Constituição de 1946 é bem tranquilo de entender, é uma Constituição de contexto de redemocratização. Então as liberdades individuais e os direitos básicos que eram assegurados em 1934 e foram cancelados em 37, eles voltam a entrar em vigor. Então a grande característica, ou as grandes características, é o fato de que é uma Constituição extremamente liberal e com tendências democráticas, né? Então isso daqui é o que vai permear essa carta. Ainda assim, por ser uma Constituição que a gente define como democrática, a gente não pode se enganar sobre esse contexto do governo Dutra. Dutra tinha sido ministro de guerra do Estado Novo e venceu essas eleições aí de transição para a democracia. Mas o Dutra ele é conhecido por um alinhamento aos Estados Unidos, porque 1946 também é contexto inicial da Guerra Fria. Então, ao se posicionar ao lado dos Estados Unidos, o Dutra tomou algumas medidas, como por exemplo a proibição e a extinção de partidos políticos definidos como subversivos. Ocorreu então, mesmo num contexto de uma suposta Constituição democrática, a cassação dos mandatos dos políticos do PCB e a proibição da existência desse partido. Então a gente percebe uma democracia com caráter bastante limitado. Apesar desse caráter democrático limitado que a gente acabou de definir, ainda assim é uma Constituição que trouxe alguns avanços, por exemplo, a extinção da pena de morte no Brasil. Isso não vai ser assegurado, por exemplo, na Constituição seguinte. Qual é a Constituição que foi desenvolvida no Brasil depois de 1946? Vamos acompanhar o contexto. De 46 até 64, a gente tem um período na República Brasileira que a gente vai definir como período liberal, período democrático, república populista, enfim, tem várias nomenclaturas possíveis. Mas é aquele momento do governo do Dutra, que depois vai ter Getúlio Vargas no poder, governo este que acaba com seu suicídio, enfim, temos JK, Jânio Quadros, o João Goulart.
A partir desse momento, pós Jânio Quadros e João Goulart, a gente vai ter o golpe de 64, que vai inaugurar a ditadura civil-militar no Brasil. Ditadura essa que perdurou durante 21 anos, de 64 até 1985. E é no contexto dessa ditadura que a próxima Constituição brasileira vai ser elaborada. A ditadura, repito, entrou em vigor em 64 e a partir de então começou a desenvolver os famosos atos institucionais. O ato institucional número 1 colocou o Castelo Branco no poder, o número 2 estabeleceu o bipartidarismo no Brasil e definiu as eleições indiretas para presidente da República, o ato institucional número 3 tirou o nosso direito de escolher governadores, de escolher prefeitos, e o ato institucional número 4, ainda durante o governo Castelo Branco, instituiu a necessidade do desenvolvimento de uma nova Constituição. Essa Constituição foi elaborada e outorgada no ano de 1967. Em 67, então, a Constituição da ditadura, digamos assim, entra em vigor e, como eu te falei antes, uma Constituição ditatorial não guarda muitos segredos, as suas características são bastante previsíveis. O poder executivo vai centralizar quase a totalidade da responsabilidade sobre a segurança, sobre a economia, sobre a política, sobre a administração social, cultural, também através da censura. Então a gente tem todo um desenvolvimento de uma Constituição que legitima essa ditadura civil-militar que estava no poder. Lembrem que os atos institucionais depois vão legitimar ainda mais as atrocidades da ditadura quando entra em vigor em 68 o ato institucional número 5. Mas de características fundamentais, duvido que tu tenha grande dificuldade, são as características comuns a uma constituição ditatorial. Como eu te falei antes, essa ditadura civil-militar no Brasil vai perdurar até 1985. Nesse ano, a gente vai ter o Sarney assumindo a presidência do Brasil como primeiro presidente civil, pós-ditadura. Na verdade, a chapa que tinha saído vencedora das eleições indiretas tinha Tancredo Neves para presidente e Sarney para vice. Tancredo Neves faleceu antes de poder assumir, então o Sarney vai entrar como primeiro presidente da República Redemocratizada Brasileira. Nesse mandato do Sarney, a gente vai ter a eleição da Assembleia Constituinte responsável por elaborar a Constituição de 1988. Não é uma Constituição que guarde muitos segredos, porque o próprio apelido que a gente dá para ela já explica bastante. É a Constituição Cidadã. É a Constituição mais inclusiva que a gente tem na história do Brasil, demarcando vários avanços, inclusive em relação a estar mais conectada com os ideais que permeiam a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Essa Constituição, então, é aquela que normalmente o vestibulando, o estudante aí que está se preparando para o Enem, domina, pelo menos para utilizar como artifício na sua redação. Mas se tu quiser uma aula especial sobre a Constituição de 1988, quem sabe convidando algum colega da redação aí para falar sobre as possibilidades de como esse documento pode ser utilizado, daí tu me fala aí nos comentários que eu certamente dou um jeito de agilizar. Mas essa Constituição de 1988 vigora no Brasil até os dias de hoje. A sua característica, como eu disse, é uma inserção maior de um conceito amplo de cidadania que tenta abranger a maior parcela existente da população, possibilitando inclusive a inserção do voto de analfabetos, possibilitando então de fato todo um ideário de inclusão presente a esse conceito do que é ser cidadão no Brasil. Beleza? Então eu espero que a aula tenha te ajudado a traçar um panorama geral aí das constituições. Qualquer dúvida, entre em contato que vai ser um prazer ajudar vocês com o que vier a surgir. Certinho? Um abraço, gurizada, bons estudos, tamo junto, tchau, tchau.